Oklahoma City Thunder 124-112 para cima do Golden State Warriors. Um jogo que o Oklahoma mostrou que de fato é melhor. Começou desde o início superior, porém, indo lá para a reta final do terceiro quarto e início do último quarto, o Warriors melhorou bastante, a ponto de no último quarto conseguir assumir a liderança. Mas logo em seguida o OKC retoma ela e sai com a vitória. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Começar olhando pelo lado do Warriors, por mais que tenha sido derrotado, é o mandante da partida. E não teve o Stephen Curry. Isso faz muita falta, ainda mais para um time que, se a gente olha para todos os nomes desse time do Warriors, é um time muito comum, cara. Se você tira o Curry, acabou esse time. Ou o Jimmy Butler tem que fazer uma partida monstruosa, que não foi o caso, ele jogou 15 minutos. Ou tem que ter o Curry, senão esse time não vai a lugar nenhum. É muito dependente das suas estrelas. É assim como é o Lakers, cara. Se tirar o Luka Doncic, acabou o time. Tirou o Austin Reeves, acabou o time. Tirou uma dessas peças, acabou o time. No Warriors, se você tirou o Curry, acabou o time. Essa aqui é uma grande força desse time de OKC. Então, por exemplo, até 3 4 jogos atrás, não tinha o J-Dub, que é o seu segundo melhor jogador. E mesmo assim, só perdeu um jogo. Tanto é que chegou na marca de 21 vitórias e uma derrota. Algo monstruoso esse time do OKC. E é um time que não tem muita mídia, né? Porque se a gente olha para os nomes desse time, não tem ninguém que você fala, nossa, esse cara é um craque monstruoso. Não, tem o atual MVP, que é um cara que arremessa muito bem, constrói muito bem seus arremessos, que é o Shea. Mas um cara que você olha e fala, nossa, esse cara é impossível de marcar, monstruoso. Não tem. É um time que realmente, coletivamente, é muito forte. Então, desse lado do Warriors, nessa lineup inicial, nessa formação inicial do, do Warriors, o principal pontuador foi o Podziemski, com 17 pontos. E aí vale destacar já, ninguém do Warriors chegou em 20 pontos. Ninguém. Nem bancários, nem titulares, ninguém chegou em 20 pontos. Teve vários que passaram dos 10, mas ninguém passou dos 20, né? E o Podziemski, nessa escalação inicial, foi o maior pontuador, com 17 pontos. O Draymond Green fez 13 pontos, além de 9 rebotes. E é isso. O restante dos titulares, o Jimmy Butler chegou em 6 e o restante nem isso. Então, muito mal os titulares do Warriors. Vieram do banco e aí sim teve alguns destaques. O Pat Spencer, 17 pontos. O Gary Payton, 13 pontos. O Buddy Hield, 13 pontos, matando algumas bolas triplas interessantes. O Seth Curry, para mim, é a grande notícia desse time do Warriors. 14 pontos, matando 6 de 7 nos arremessos. Um aproveitamento muito bom. Por ter o Curry em quadra, o Warriors melhorou. Nem que tenha sido o Curry da Shopee. Enfim, o irmão do Curry agregou bastante na construção dos arremessos. Defensivamente ele não vai ser tão bom porque ele não tem uma posição física. Mas é um cara que dá pra ver que tem um bom arremesso, cara. Ele veio do Charlotte Hornets, né? E se eu não me engano foi a estreia dele. Eu não me lembro dele em nenhum outro jogo. Provavelmente foi a estreia dele e fez um bom jogo, cara. Agregou bastante pra esse time. Acho que o Kuminga podia ter feito mais, né? O Kuminga com 8 pontos e 7 rebotes. Porém, foi 3 de 10 nos arremessos. Sem o Curry, depois do Jimmy Butler e do Draymond Green, era o Kuminga que tinha que aparecer, né? Mas não foi o que aconteceu. No geral, um Warriors bem apático porque não sabia para quem passar a bola. Não tinha um grande nome desse time. Quando a situação apertava, o OKC passava a bola para o Shea. Se o Shea quisesse passar a bola de novo, era para o J-Dub. Se o J-Dub quisesse passar, era para o Chet. E é isso. E aí arremessava. No Warriors passava pro Pat Spencer, o Pat Spencer não, vai o Will Richard, não, o Will Richard não, vai o Draymond Green, o Draymond Green não, aí vai o Seth Curry, aí não, aí passa pro Moses Moody. Então assim, não sabe quem decide, né? Não tem esse grande nome. E o Jimmy Butler não fez um bom jogo, não tinha nem como passar a bola para ele. Então, essa ausência do Curry é desesperadora no longo prazo para esse time do Warriors, porque é muito dependente dele. Do lado de OKC, o maior pontuador, Shea. 38 pontos é o natural. Em 35 minutos o cara não força e faz sempre uma pontuação incrível. Então, assim, é um Shea que não é brilhante, não é um cara que encanta os olhos a habilidade dele. Por exemplo, o Luka Doncic é muito mais habilidoso que ele. Mas é um cara que é muito comprometido, é uma grande liderança para esse time, é um cara que é decisivo, é um cara que esconde a bola, sabe criar os arremessos. É muito difícil de marcar o Shea, porque ou você faz a falta ou ele faz o ponto. Não tem como ele errar um arremesso sem você fazer a falta. É quase que isso. É uma precisão muito grande, uma construção do arremesso muito bem feita. O Shea é de fato um grande
criador de arremessos e tem uma taxa de conversão muito alta. É de fato um pontuador nato, o Shea. Todo jogo o cara faz 30 pontos. Enfim, e é o natural, né? Nem força, nem sai errando o bando de arremesso, nem nada. É de fato uma taxa de precisão bem boa. Depois dele, Jalen Williams, 22 pontos, e o Chet, 21 pontos, além de 8 rebotes. Né? Os dois outros caras fundamentais desse time. E o Oklahoma venceu mesmo sem o Hartenstein. Esses dias tinha vencido do Portland também sem o Hartenstein. E agora vence de novo sem ele. Então, mesmo sem o seu pivô, né, o Chet tendo que fazer essa função, ele é naturalmente pivô, mas vinha jogando junto com o Hartenstein nesse time ideal do OKC. O Hartenstein é titular, né? Mas vem conseguindo lidar bem com essa ausência dele. E aí o AJ Mitchell 10 e o Cason Wallace 4 para fechar esses titulares. Do banco vai destacar o Aaron Wiggins com 11 e o Isaiah Joe com 9. Jalen Williams pegou 9 rebotes, por sinal, se impôs bastante nesse quesito. O Jalen. Enfim, no final das contas, parecia que ia ser um jogo sem graça, porque o OKC abriu uma margem a ponto de controlar o jogo de forma tranquila. Até o intervalo do jogo estava com quase 20 pontos. Uma tranquilidade muito grande. O Oklahoma foi vencendo o Warriors. Só que o Warriors fez um terceiro quarto bom, encostou na partida e no último quarto chegou a passar à frente. Abriu até 4 pontos. Só que aí logo em seguida o OKC faz uma corrida de 5-0, já vira o jogo e aí administra essa partida a ponto de criar uma margem de mais de 10 pontos nesse resultado final, né? Então assim, é um time do Oklahoma que é muito pronto. É um time que não tem grandes estrelas já consolidadas, mas todos os jogadores desse plantel estão no auge da vida deles, basquetebolisticamente falando, né? Na parte desportiva é o melhor momento da carreira deles, com certeza. Então todo mundo muito bem, né? Então não tem um grande nome, esse grande nome é o Shea, tudo bem, mas é um cara que está construindo essa história dele agora, e não um cara que já está pronto, já era um grande campeão. Não, são caras que estão de fato construindo isso juntos. E é um time muito jovem. A grande arma desse time de OKC é a coletividade, cara. O Shea é quem sempre passa ali dos 30 pontos, apertou a situação, é bola nele. Mas todo mundo consegue agregar para esse time, todo mundo pontua. E é um time muito bem treinado, cara. De fato, o Warriors deu um calorzinho no último quarto. Mas ainda mais sem o Curry, isso não foi o suficiente. Vitória de OKC. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.